A paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estar novamente convosco aqui na EBD Online da Alfa e Ômega. No dia de hoje nós iremos estudar o despertamento renova o altar. Essa é a lição de número 3, datada para 19 de julho de 2020, edição especial que a CPAD lançou para este terceiro trimestre. Essa revista ela foi editada primeiramente e escrita, comentada pelo pastor Eurico Bergsten em 1993, mas ela é extremamente atual e cabível, é muito oportuna para o momento em que nós estamos vivendo. Nós temos um texto áureo que está em 1 Reis 18, versículo de número 30, e que diz: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. A verdade prática diz: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Nós temos um texto áureo que está dentro do texto de Esdras, capítulo de número 3. A Bíblia Sagrada diz desde o versículo 2 até o 5, depois do 10 até o 13. Abra sua Bíblia, tenha sempre por perto o seu exemplar da Bíblia Sagrada. Ela deve andar sempre conosco, principalmente nos momentos de estudo. Nós estamos com intenção nessa aula de contribuir para o seu crescimento espiritual e de estar proporcionando a um pouco de conteúdo para agregar na pesquisa que você já faz. Então, portanto, tenha sempre aí a sua Bíblia pertinho, porque eu creio que o Espírito Santo irá falar contigo. Aproveita, dá um glória a Deus lá nos comentários, curta e assim que puder, compartilhe essa aula para que outros também possam ser edificados por esse conteúdo tão bom e tão importante que nós iremos estudar no dia de hoje. A leitura bíblica em classe, mais uma vez, é Esdras, capítulo de número 3, e o versículo de número 2 diz bem assim: E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus, o Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre ele, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e à tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo, e os das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já paramentados com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltérios para louvar ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam as reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Sobre Israel, e todo o povo jubilou com grande júbilo quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o fundamento, vendo os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. O panorama histórico que envolve o contexto deste texto de Esdras, capítulo de número 3, era que o povo que estava cativo
em Babilônia, agora dominada pela Pérsia, havia sido liberada por Ciro para poder voltar a Jerusalém. No caminho, eles vão orando ao Senhor e ao chegar em Jerusalém, eles encontram um cenário muito triste, dramático, de casas destruídas, de muros destruídos, as portas arrancadas, queimadas a fogo, conforme o texto de Neemias, e o templo do Senhor estava totalmente destruído. Antes mesmo deles reconstruírem, ou seja, deles começarem a reconstruir tanto suas casas, bem como o muro de Jerusalém, bem como o templo do Senhor, eles primeiramente reedificaram o altar. A nossa vida, ela tem que começar com a reedificação do altar. O nosso altar tem que estar preparado. A nossa vida, ela precisa ter constantemente uma vida de culto, uma vida de adoração ao Senhor. Entenda algo, o seu culto não acontece 1, 2, 3 vezes por semana, 2 horas dentro de um templo evangélico. É claro que é bom que os irmãos vivam em união e ali, onde estiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente e nós damos muito glórias a Deus pela oportunidade ainda no Brasil, um país livre, poder adorar ao Senhor. Mesmo em tempo de pandemia, em tempo de crise, onde existem muitas restrições, número limitado de pessoas, em alguns lugares, infelizmente, elas nem podem se reunir, cultos online, enfim, nós gostamos de estar no templo adorando ao Senhor, mas você precisa entender que a sua vida, ela é uma vida de culto. Esse culto começa quando você acorda e ele termina quando você se deita. Na verdade, ele vai terminar na eternidade, ou seja, ele não tem fim, porque nós chegaremos e constantemente, eternamente, estaremos diante do Senhor dizendo que Ele é santo. Portanto, precisamos restaurar o nosso altar. Eu te pergunto, como é que está o altar da oração? Como é que está o altar da palavra? Como é que está o altar da consagração, da santificação? O altar da comunhão? Como é que está aí o altar da sua vida? Hoje é dia de restaurarmos o altar. Nós lemos então o texto da leitura bíblica em classe que estava em Esdras. E o que é o altar? O altar era algo extremamente importante. Toda a Bíblia relatam muitos acontecimentos que passaram, que começaram pelo altar. Por exemplo, Josué, antes de entrar na terra prometida, ele estava ali passando pelo Jordão, mas antes mesmo de passar pelo Jordão, ele chamou o povo no capítulo de número 3 e falou para que o povo se santificasse, porque o Senhor depois iria fazer maravilhas no meio deles. Então, para primeiramente nós vermos Deus agir de forma sobremaneira em nossas vidas, nós precisamos nos santificar, nós precisamos restaurar o nosso altar. O altar de Noé. Noé edificou um altar ao Senhor e tomou todo animal limpo e toda a ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Logo que saiu da arca, foi a primeira coisa que ele foi fazer: adorar o Senhor. Para isso ele levantou um altar. Ainda em Gênesis 22, Abraão também ofereceu um altar. Abraão também ofereceu um sacrifício, também levantou um altar. Abraão era um homem que sempre adorava o Senhor, adorou o Senhor quando recebeu um chamado, adorou o Senhor quando recebeu uma confirmação desse chamado no capítulo de número 15, mas agora ele tinha um altar difícil de ser levantado, o altar da renúncia. Como é que está esse altar aí na sua vida? Porque a promessa de Deus é que da sua descendência sairia uma grande nação, que o número seria maior do que as estrelas do céu e do que a areia do mar. Mas eis que agora o Senhor vem para Abraão e pede Isaque, aquele que era o filho da promessa, cujo nome significa sorriso, alegria, a alegria da vida de Abraão, agora era pedida de volta por Deus. Deus que dá, Ele pode nos requerer, porque mais importante do que aquilo que Ele nos dá é aquilo que Ele é nas nossas vidas e como nós estamos obedientes e satisfeitos a Ele, independente da circunstância. Abraão então pega Isaque e vai ao lugar onde o Senhor determinou. Ele leva a lenha, mas não leva o cordeiro. O menino até pergunta: papai, aonde está o cordeiro? Depois que Abraão levanta o altar. E Abraão somente diz: o Senhor, nosso Deus,
proverá. Meu amigo, minha amiga, eu creio que é melhor ser obediente do que sacrificar. Sabe por quê? Porque quando nós obedecemos, nós fazemos a vontade de Deus e nós podemos ter convicção que debaixo da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, o Senhor, nosso Deus, proverá todas as coisas necessárias. É claro que no ato de obediência de Abraão, o Senhor interviu e um anjo gritou forte: Abraão, não mate o menino. Quando ele olhou para o lado, lá estava o cordeiro, que é símbolo de Cristo, que foi morto no nosso lugar. Coisa linda foi o altar de Abraão. Ele foi um altar da renúncia. O altar de Josué, então Josué edificou um altar ao Senhor, nosso Deus, lá no Monte Ebal, ainda Josué capítulo de número 8, Gideão levantou um altar, mas antes de levantar um altar, ele teve que derrubar outros altares que existiam na época dele. Lê comigo. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é teu Deus, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele, e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou os 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa do seu pai, e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas o fez de noite. Meu amado, minha amiga, meu amigo, minha irmã, vamos levantar pelas madrugadas para levantar o altar. Ali nós não temeremos nada e nem ninguém, pelas madrugadas levantando o altar da oração, para que Deus nos mostre o que precisa ser derrubado, tirado dos bosques, derrubado Baal. Talvez na sua vida, como Jesus falou, possa haver um Baal Mamon. Não, o dinheiro, a Bíblia diz que é o amor a ele, não ele, mas o amor a ele é a raiz de todos os males. Às vezes pode ter um Baal Peor, como houve lá no meio do povo, né, de Israel, que conduziu o povo à prostituição. Não. Ei, cuidado com o que você anda vendo no Instagram, cuidado com o que você anda vendo no Facebook, cuidado, a pornografia tem invadido as casas e muitos homens estão viciados nessa perniciosa, nessa maligna estratégia, nessa maligna arapuca do diabo. Sim, cuidado com isso, cuidado com o que você vê, cuidado com o Baal Peor, né? Existia vários tipos de Baal. Baal atuava de várias formas. Vamos derrubar o altar de Baal. Quem adorava Baal era Jezabel, né? Quem adorava Baal eram os seus profetas, e nós vamos falar disso um pouco mais à frente. O altar de Davi. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Deus sempre nos responde com fogo. O fogo é símbolo do Espírito Santo, mas é também o fogo que queima as nossas iniquidades, que queima o velho eu. Que o Senhor possa derramar fogo sobre a sua vida, ajudando você a queimar o que precisa queimar, ajudando você a queimar na presença dEle, ajudando você a ser uma brasa viva no trono, uma brasa viva no altar do Senhor, né? O altar da igreja. Lembrando que Davi, ele era um dos maiores salmistas, um grande louvorista, adorador, um homem que a Bíblia diz, o próprio Senhor falou que era um homem segundo o coração de Deus. Ali nós vamos ver que esse homem, ele era um homem que sempre estava adorando a Deus. Ele valorizava a comunhão, ele valorizava a adoração, ele valorizava o altar. Muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, servos de Deus, pais, às vezes muitos membros não valorizam todas as outras coisas que envolvem a liturgia e a vida, mas não valorizam o altar da intimidade. Davi era um homem que tinha intimidade com Deus, ele tinha comunhão com Deus constante e por isso o altar dele vivia em chamas. Glórias a Deus. O altar da igreja. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem
servem ao tabernáculo, porém, porque os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, ou seja, o seu sofrimento, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto fruto dos lábios que confessam o seu nome. Aqui eu quero ousar dizer sobre o altar das missões, né? Jesus morreu, foi fora de Jerusalém, né? Portanto, saiamos, pois, a ele. O convite a sair de dentro dos templos, o convite a viver eclésia, que é tirados para fora, né? De fato, para que assim nós venhamos a oferecer a Ele o sacrifício de louvor, ou seja, o fruto daqueles que confessam o seu nome, que nós possamos gastar e nos deixar gastar por amor a Deus. E como Paulo em Atos, capítulo de número 20, dizer, eu não tenho mais a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o chamado a qual o Senhor me convidou. Quando o Novo Testamento começa, a Bíblia vai dizer sobre uma família, o altar da família, né? A vida de Zacarias, ele estava ali do lado do altar do incenso, que simboliza a oração, em Lucas capítulo de número 1, versículo de número 10, 11, todo o povo estava do lado de fora, orando, a hora do incenso, e um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso, e falou para ele, aquele homem de idade, idoso, que a sua mulher era estéril, que eles teriam um filho, e que ele seria aquele que vai à frente do Senhor anunciar os caminhos. Ele era os pais de João Batista. Sim, 400 anos de silêncio iriam ser interrompidos por uma família que tinha um altar de oração, uma família que tinha um sacerdote e que estava no lugar certo, na hora certa, fazendo o cumprimento do seu trabalho, do seu chamado, mas sempre em comunhão com Deus, de modo a ouvir a resposta de Deus e ali, através da vida dele, daquilo que viria por ele, por sua esposa e pelo seu filho, acabar com o silêncio de Deus. Que nós possamos ter em nossa família um altar do incenso. Apocalipse 5 vai dizer que a oração dos santos são como um incenso agradável às narinas do Senhor. Mas para isso precisa ser santo. E nós precisamos então entender que sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós só conseguimos isso pelo sangue de Jesus, que nos santifica, que nos purifica e que nos dá ousadia para entrarmos no Santo do Santo com as nossas orações, e que eu creio elas serão agradáveis ao Senhor. Glórias a Jesus. Nós vamos ver então que o despertamento genuíno, aquele que promove um avivamento que vem da parte de Deus, porque é somente Deus que promove o avivamento e o despertamento, somente Deus e somente o Espírito Santo de Deus que pode nos edificar, que pode nos despertar, que pode nos restaurar. Sim, somente o Espírito Santo de Deus que pode nos avivar. Esse despertamento, esse avivamento genuíno, ele passa pela restauração do altar. Tudo que nós formos fazer, primeiramente nós devemos começar buscando a Deus. Você pode começar aí de uma forma bem simplória o seu dia, dobrando o teu joelho e agradecendo porque você levantou mais uma manhã. Você pode começar aí as suas refeições agradecendo a Deus porque Ele te concedeu a oportunidade de se alimentar. Você pode aí acabar o seu dia, encerrando o seu dia antes de deitar e agradecendo a Ele porque Ele te sustentou, te guardou, te livrou, teve misericórdia de ti, por isso você não foi consumido. Você pode começar o seu dia não somente orando, mas também estudando, meditando nas sagradas escrituras, a palavra de Deus. Um dos significados de Bíblia, que no hebraico é Sefer, livro, está relacionado a diário de guerra. Nós precisamos entender que todos os dias nós travamos uma batalha. E é muito arriscado sair de casa sem as estratégias do comandante. Portanto, vejamos o que o Senhor tem a falar conosco. Diego, o que você está falando? Eu estou falando que antes mesmo de você começar a fazer qualquer coisa no seu dia, é importante você ter a sua vida de devocional.
orando, buscando, estudando e sempre que possível jejuando para se humilhar na presença do Senhor, como o salmista falou, eu vou humilhar a minha alma com jejum e oração. Com isso não tem erro, você diminui e ele cresce na sua vida, ele vai crescer através da sua vida, porque assim o Espírito Santo de Deus fluirá através de ti e glorificará o nome do Senhor Jesus, o nome do Deus de Israel, aonde você estiver. Nós precisamos então com isso experimentar, né? Ter uma experiência com Deus. Não é somente conhecer e estudar, e também não é somente sair fazendo, é um equilíbrio, né? A vida cristã é uma vida de equilíbrio, de sobriedade, e nós precisamos saber com muita humildade clamar ao Senhor para que nos ajude a equilibrar essas experiências que Ele tem nos dado com o crescimento na palavra de Deus. Nós precisamos ter uma comunhão com o Senhor e a cada dia buscar nele novas experiências para que assim nós possamos experimentar a sua bondade. Vinde provar e vede que o Senhor é bom, né? Nós vamos ver então que na Bíblia Sagrada, como nós lemos aqui no texto áureo, o texto de 1 Reis, capítulo de número 18, se você puder, abra sua Bíblia e acompanhe aí comigo. Eu coloquei, vou entrar com ele na tela, mas eu não vou ler todo o texto para não ficar muito longo, mas o texto diz que Obadias foi encontrar-se com Acabe e anunciou que encontrou Elias. Elias estava retirado por conta de ter falado que não iria chover e assim aconteceu. E sucedeu que Acabe, vendo a Elias, falou, olha, já vens tu, ó perturbador de Israel. Mas Elias não estava perturbando Israel, Elias estava cumprindo a vontade do Senhor. Mas todas as vezes que nós intentarmos cumprir a vontade do Senhor, aqueles que porventura, ainda que em nome do Senhor, não quiserem fazer nem o básico, hão de se incomodar. Tem muita gente que se incomoda conosco porque dizem que nós queremos ser melhor do que os outros, que dizem porque nós queremos ser mais santos do que os outros. Eu não acredito nisso, mas o meu esforço particular é, conforme disse Apocalipse, aquele que é santo, santifique-se mais, aquele que é justo, justifique-se mais, de modo, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, que nós precisamos ser mais santos do que nós éramos ontem. Mais santo o Diego tem que ser do que o Diego era ontem, do que o Diego era ali agora. Eu preciso me santificar e continuar me santificando a cada dia mais, mas eu creio e eu sei que muitas das vezes as pessoas não vão fazer nem o básico. A Bíblia diz que maldito é aquele que quando o seu Senhor vier, estiver fazendo somente as coisas que foram ordenadas. O problema é que a nossa geração não faz nem o que foi ordenado. O problema é que a nossa geração quer relativizar tudo. Ela não quer mais seguir nem a palavra de Deus. E aí quando alguém resolve querer fazer conforme a palavra do Senhor, não removendo os marcos antigos, ele acaba sendo, como disse Acabe, um perturbador de Israel. Mas Acabe foi muito claro dizendo que na verdade ele que estava perturbando a Israel. O que Acabe resolveu ali com Elias? Elias então mandou chamar os 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal e os outros 400 profetas de Acera que serviam e sentavam ali na mesa de Jezabel e se encontrar com ele no Carmelo. E ali eles iriam oferecer sacrifícios aos seus deuses, né? Elias iria oferecer sacrifício ao Deus de Israel, ao Senhor, e os profetas de Baal iriam adorar os seus deuses. O Deus que fosse o Deus verdadeiro iria responder com fogo. Assim pegaram 2 animais, Elias ainda deixou eles escolherem qual o animal que eles queriam, eles fizeram seu altar, eles sacrificaram seus animais, de manhã até meio-dia, depois de meio-dia até a hora da oração da tarde, e eles ainda se maltratavam, se mutilavam, como era o costume deles. Não adianta você querer fazer coisas que não convêm ao Senhor, porque existe uma metodologia de se achegar ao Senhor, e essa metodologia é se dobrando e se humilhando diante da cruz do Calvário, quebrantando o seu coração, porque a Bíblia diz que um coração quebrantado o Senhor não desprezará, e é se entregando na presença do Senhor e o buscando de todo o coração, porque só Ele é que de fato pode nos responder. As pessoas estavam se mutilando, se cortando, e Baal
tiveram nada de responder. O que Elias fez? Debochou deles. Talvez ele esteja viajando ou intentando uma viagem, talvez possa estar ocupado ou até mesmo falando alguma outra coisa. Ele é Deus, vai, falem mais alto. E como não conseguiram nenhum resultado da parte de Baal, aqueles profetas então deram lugar para Elias. Elias então, a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar. Hoje nós vivemos numa época do worship, nós vivemos numa época onde se enfatiza a adoração, existem grandes grupos, existem grandes eventos, a mídia está bombardeando cada vez mais o contexto cultural com o gospel, de modo que ser cristão evangélico não é nada mais do que normal. Inclusive, acredita-se que, para tristeza nossa, entenda o que eu vou dizer, o Brasil em breve será uma nação evangélica. Diego, por que você diz tristeza nossa? Porque triste será uma nação que se diz evangélica, mas que de fato não vive o evangelho. Há alguns anos atrás, um escritor ateu, e o Mensageiro da Paz registrou isso. Ele falou que o Brasil crescia o número de evangélicos assustadoramente, e era triste, porque à medida que crescia o número, a qualidade diminuía, porque aqueles cristãos evangélicos não se pareciam com Jesus e não viviam de acordo com a mensagem que eles acreditavam. Bem, esse é um grande problema que nós enfrentamos, mas de fato nós vemos então que há um grande crescimento, né? Há um grande crescimento, há um grande número de movimentos, há um grande número de novas bandas, de grandes ministros, homens que ficaram famosos pela mídia aberta, frequentando programas de televisão, homens que ficaram famosos pela internet. Eu não estou criticando nenhum desses meios, mas nós precisamos entender que depois da década de 80, onde houve no Brasil um grande despertamento missionário, isso foi quase que paralisado, neutralizado, quando na década de 90 houve um bombardeio do gospel que distorceu ali um pouco em nome da adoração, de um novo estilo de glorificação, tirando assim o foco das pessoas, o foco da igreja do Senhor, daquilo que era de fato importante, que é a essência pela qual a igreja do Senhor está na terra, que é buscar as almas dos povos não alcançados. De modo que hoje há uma estrutura muito fácil para a chamada adoração, mas nós vamos ver que muitas pessoas querem adorar com a vida desconcertada, que muitas pessoas querem adorar sem dar bom testemunho, que muitas pessoas querem adorar sem viver de acordo com a palavra, que muitas pessoas querem adorar nem congregando em alguma igreja, e sendo que Hebreus diz, não deixeis de congregar. Não adianta você querer adorar sem primeiro edificar o altar. Então a primeira coisa que Elias fez foi edificar o altar, mas não só isso, ele fez uma vala, um rego ao redor do altar, e ali ele pediu que jogasse água, não somente em cima do animal que ele despedaçou, em cima do altar, e também em cima do rego, e fez isso 3 vezes, de modo que aquele rego, aquela vala se encheu de água, e ele orando ao Senhor, pediu: Senhor, para que o povo veja que o Senhor é Deus, para que o teu nome seja glorificado, atende a oração do teu servo. E a Bíblia vai dizer que ele orando, Deus veio e respondeu e lambeu com o fogo não somente o sacrifício, como o altar e o rego e também toda a água, e assim todo o povo veio a dizer que só o Senhor é Deus. Mas antes disso, Elias falou bem assim: por que cocheais entre 2 pensamentos? Nós vivemos uma época, como eu já falei, de muito relativismo, e as pessoas introduzem muitas coisas no meio da vida cristã, de modo que ficam sempre ponderando, né? A questão de cochear entre 2 pensamentos é deixar algumas áreas abertas para questionamento. Nós não devemos questionar, nós devemos obedecer. Todas as vezes que nós obedecemos, o Senhor faz questão de nos explicar o porquê da solicitação dele. E à medida que nós conhecemos, nós desfrutamos da bondade e da graça que em todo tempo tem nos alcançado. Assim Elias, ele então pediu que lançasse mão dos profetas de Baal e o matassem, porque ele falou que o povo escolhesse entre Baal e o Senhor, e assim o povo glorificou a Deus, dizendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor
é um Deus vivo, Deus de Israel, que fez questão de se manifestar agora, no tempo oportuno, enviando teu filho para morrer na cruz do Calvário para nos salvar. O Salmo de número 115 diz que aqueles que adoram a ídolos serão como eles, ou seja, mortos. Tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não abraçam, pés, mas não andam, né? Tem boca, mas não falam. Sim, não adianta você querer adorar ídolos, não adianta querer adorar a deuses mortos. Só há um único Deus e só há um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, feito o homem. De modo que, então, o que Elias fez? Edificou o altar. O que é edificar? Nós já vimos essa palavra no grego do Novo Testamento, mas vale a pena nós vermos como ela está escrita aqui também no hebraico. A palavra é banar, que está relacionada a construir ou reconstruir. Todo mundo que está construindo uma casa sabe que não é fácil. Tem que primeiro cavar, botar os fundamentos, colocar as estruturas, as colunas, subir as paredes para depois vir tampando e aí, quem sabe, dependendo das condições, colocar um acabamento. Mas todo mundo que está reformando uma casa sabe que é muito mais difícil reformar. Então, eles também não somente construíram, como reconstruíram. O nosso Deus, ele é aquele que nos permite reconstruir. Eu te convido comigo agora a fechar os teus olhos, se você tiver coragem. É claro, eu não estou vendo, mas Deus está vendo. E adorar ao Senhor por um minutinho só. Deus pode restaurar o que perdido está. Coloque nas mãos dele. É só você crer, em suas promessas confiar. Eu não sei o que é, mas você sabe, ele também. Não desista de Deus. Talvez pode estar tudo difícil, o altar já ruiu, o templo, talvez a sua vida esteja como Jerusalém destruída. Não desista de Deus. Ele não desistiu de ti. Deus pode, pode sim, Ele pode reconstruir, Ele pode restabelecer, edificar, Ele pode fazer continuar mesmo que você esteja fraco, Ele pode te ajudar, sim. E o que era? Meu Deus do céu, que coisa linda é isso! E o que era um altar? Um altar era um lugar construído para sacrificar animais, era um lugar para que um animal fosse morto, e é ali que eu virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. O altar era um lugar que Deus exigiu que o povo criasse para que ali fosse sacrificado um animal e através disso o povo fosse santificado. O altar era símbolo, o método, o canal de consagração, de acesso a Deus. Era a forma que Deus criou para que o homem se purificasse e se achegasse a Ele. Mas a visão do tabernáculo, ou a visão de um outro altar, o altar do holocausto, ela era um pouco assustadora. Quando a pessoa entrava no tabernáculo, ela era uma cena dramática. Ele entrava e a primeira coisa que ele via era fumaça. A primeira coisa que ele via era cheiro de sangue, era um animal morto. Né? Era carne queimada, era como se fosse uma cena horrorosa que estava ali acontecendo, mas aquela cena horrorosa era que de fato proporcionava aquilo que é horroroso de verdade, que é o pecado ser expiado. É assim que aconteceu com o povo de Israel, mas a Bíblia também vai dizer que Jesus, ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação dos séculos. Sim, Deus já tinha um projeto extraordinário de que seu Filho fosse à cruz do Calvário para que ali pudesse nos santificar e nos atrair a Ele, e Ele assim pudesse ser o nosso intercessor junto ao Pai e nós tivéssemos comunhão de novo, novamente, com o nosso Deus. Então nós vemos então uma cena que acontecia ali, uma cena que era a cena do holocausto, da morte do animal. E o que era um holocausto, Diego? Uma oferta queimada, queimada completamente, né? Uma subida, algo que subia, levar ao alto, trazer para cima, né? O nosso sacrifício tem que ser algo que chegue ao trono de Deus. Só que esse sacrifício é da queima completa do animal. O animal tem que morrer, tem que queimar
por completo. Quando o Senhor nos convida a sacrificar, e era isso que Esdras estava fazendo, veja o texto, firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre ele por causa dos povos da terra, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocausto pela manhã e holocaustos à tarde. Holocaustos era um animal queimado completamente. O que nós precisamos entender? Que as bases não podem ser removidas. A base é a santidade, a base é a palavra de Deus, a base é a oração. Não adianta você querer remover as bases, senão o seu altar não estará firme e assim o seu holocausto não conseguirá se queimar por completo. De modo que aquele povo estava com medo, porque nós vamos estudar isso nas próximas lições, ninguém queria a reedificação de Jerusalém. Os povos não queriam a reedificação da nação de Israel. Assim também é conosco, porque a igreja, que é coluna e esteio da verdade, muitas das vezes ela é perseguida. Jesus, no capítulo de número 5 do livro de Mateus, ele falou que nós seríamos perseguidos por causa do nome dele, ou seja, por aceitarmos e confessarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e também por causa da justiça, ou seja, da obra, da transformação que ele faz no nosso caráter, na nossa vida, porque agora nós vivemos conforme Ele, conforme o Espírito dele nos ajuda. Então assim, nós vamos ver muitas das vezes que o povo de Deus, ele é perseguido, assim como era também na época de Esdras. E para isso nós precisamos estar constantemente no altar, precisamos estar constantemente morrendo para nós mesmos, precisamos constantemente estar renunciando, permitindo que o Senhor venha a queimar toda a iniquidade, queimar todo o mal, para que estejamos assim do jeito que Deus quer, para subir um agradável aroma, um aroma de sacrifício a Ele, e nós nas mãos deles estaremos protegidos e livrados de todo o mal, né? Assim o povo adorava a Deus com holocaustos. Olha que coisa linda. Por quê? Porque as nações vinham contra ele. Eu não sei que tipo de perseguição que você sofre. Eu não sei que tipo de dificuldade que você passa. Às vezes tem muitos tipos de aflições, de todos os âmbitos, seja aflição ministerial, profissional, matrimonial, no trabalho, em todas as áreas da vida, muitas das vezes nós sofremos por conta de pessoas que dão lugar ao diabo, e no meio da batalha que o próprio Paulo falou em Efésios capítulo de número 6, que não é contra homem nem contra carne, mas contra principados e potestades. Muitas das vezes nós lutamos uma guerra espiritual, como o povo estava ali lutando contra aqueles que voltaram para que eles não reedificassem, né, a casa do Senhor, a cidade de Jerusalém. Mas nós vamos ver que o Salmo de número 91, o mesmo Moisés que falava do tabernáculo, que deixou por parte de Deus como é que o culto deveria ser, como é que o altar deveria ser, ele vai falar que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza. Nele eu confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das tuas asas te confiarás, estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti, tu não serás atingido, mas somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés ao filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu te livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela, o retirarei, o glorificarei e fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Lindas são as promessas de Deus para aquele que busca ter um altar. Lindas são as promessas de Deus para aqueles que o amam. Sim, aquele que me ama obedece, e a obediência, ela é um altar que precisa voltar a ser restaurado nos
nos nossos dias, obediência a pai e mãe, obediência ao marido, obediência a Deus enquanto esposo, a obediência e fidelidade, né? Obediência às autoridades, a obediência aos líderes, aos pastores, obediência, né? Nós não podemos quebrar as regras, as hierarquias que Deus instituiu. Nós precisamos levantar o altar da obediência, nós precisamos voltar a amar a Deus, obediência à palavra dele, sim, porque aí você estará no centro da vontade dele. Eu sempre falo isso, e no centro da vontade dele, você estará no esconderijo do Altíssimo e nenhum mal te atingirá. Eu não quero dizer que nenhum mal virá contra ti, mas se você estiver no esconderijo do Altíssimo, conforme o próprio texto diz, nenhum mal te alcançará. Ainda diz 2 Crônicas 29, 3-5, ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou e trouxe os sacerdotes, os levitas e ajuntou na praça oriental e lhes disse, ouvi-me, levitas, santificai-vos agora, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor Deus de vossos pais e tirai do santuário a imundícia. Isso é 2 Crônicas, né? A figura de Ezequias, que foi um homem, que foi um bom rei, né? Assim como foi Asa, assim como foi outros Josafá, né? Que adoraram ao Senhor, assim como foi Josias, que fez também uma grande restauração, restaurou o templo, restaurou o altar, restaurou a leitura da Bíblia Sagrada, assim era Ezequias. Então o rei Acás foi a Damasco e ele foi tirar o quê? Tirar a imundícia. A imundícia que quem colocou? Acás, quando? Quando ele foi a Damasco e ele ali colocou um altar que estava conforme o modelo do altar em Damasco, que era uma forma de idolatria, tirando assim o altar do Senhor, né? Nós não precisamos de modelos externos, irmãos. Eu sou formado em publicidade e propaganda, né? Tenho pós-graduação em teologia e ensino religioso, também sou formado em teologia e em filosofia, mas eu tenho que te dizer que nós não precisamos de influências externas, né? Temos que tomar cuidado com as boas oportunidades que o avanço da tecnologia nos proporciona, mas nós precisamos de uma vida de oração, nós precisamos de uma vida de comunhão com Deus, comunhão com a palavra de Deus, comunhão com o Espírito Santo de Deus, nós precisamos de uma vida íntegra conforme a vontade do Senhor. Cuidado com as inovações, cuidado com a inovação. Nós precisamos de renovação, nós precisamos de reedificação. Eu sei que reedificar um altar vai dar trabalho, mas o Senhor, Ele é contigo, Ele te diz, não tema, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, eu te ajudo. O Senhor está disposto a te ajudar. E você está disposto a restaurar o altar? Vamos lá. O que eles fizeram então? Celebraram a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos era uma festa que lembrava que esse povo peregrinou no deserto depois que saiu do Egito, né? A festa dos tabernáculos, conforme Esdras 3:4, celebraram a festa dos tabernáculos como está escrito, ofereceram holocaustos cada dia por ordem, conforme o rito, a cada coisa em seu dia. O Sukkot, que é a festa das colheitas, ou também a festa das cabanas, né, de tendas de Israel, lembrava a sua estadia no deserto e também como Deus proveu todas as coisas no meio do deserto. Aquele povo que saiu do Egito e agora estava no deserto, sendo abençoado e vivendo as provisões de Deus. E durante a festa, essa festa das cabanas, a festa do Sukkot, que era também chamada a festa dos tabernáculos, o povo ia fazer suas refeições numa área externa, em cabanas pequenas, para lembrar, com o céu descoberto, ali, o teto, para lembrar que eles também foram peregrinos. Pedro vai escrever dizendo que nós somos como peregrinos e forasteiros nessa terra. Nós precisamos restaurar esse altar também, que nos lembra que nós estamos aqui de passagem. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo número 7, ele está falando sobre solteiros, casados, viúvos, né? Ele está falando sobre um contexto familiar, mas ele fala ali também que é uma coisa muito interessante, que é aquele que tem, que viva como se não tivesse, né? Ali fala da esposa, mas fala de bens também, ou seja, nós devemos viver nessa vida, desfrutar das coisas daqui, mas não devemos nos apegar a nada disso, porque nós devemos ter como se não tivéssemos, ou seja, nós estamos aqui, mas não somos daqui, porque nada será mais gratificante aqui do que o que nós viveremos lá, na presença do Senhor, na eternidade,
como eu já disse, ao glorificar para todo sempre, dizer que Ele é santo, né? Nós precisamos lembrar. Voltemos a essa festa, a festa do tabernáculo. Não precisamos voltar aos ritos judaicos, não. Mas simbolicamente, apliquemos isso na nossa vida. Lembremos que nós estamos aqui de passagem, que nós somos peregrinos e forasteiros, como disse Pedro, né, em sua primeira carta. E que nós assim possamos a cada dia nos desapegar daquilo que tenta o diabo, com muitas seduções, com muitas bandejas, nos atrair e nos prender. Quando nós voltamos então para a Bíblia Sagrada, já chegando agora em Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus, o tópico de número 2, quando nós voltamos para o culto do povo de Israel, por que Esdras, por que aqueles que voltaram com Esdras, antes de reconstruir, eles buscaram então reedificar um altar? Porque o altar, ele era o centro da adoração, era o lugar onde se estabelecia a comunhão, né? Jerusalém, o templo, o altar, era o lugar da adoração, né? E assim como o altar era o ponto central do culto, a cruz do Calvário no Novo Testamento é o ponto central do culto. Nós precisamos sempre lembrar do culto. Assim como havia um animal que lá no tabernáculo, ele morria no altar para que assim fosse perdoado o pecado daquele que oferecia o sacrifício e também do sacerdote ali uma vez por ano, por ele mesmo e por toda a nação. Aí o Hebreus vai dizer que Cristo, ele é o sumo sacerdote, o sacerdote perfeito, mas não só isso também, ele é também a oferta perfeita, né? Nós vamos ver que Cristo é símbolo daquele animal que foi morto. Só que o tabernáculo, né, ele não tinha somente aquele altar, ele tinha o altar dos pães, logo que entrava no santo, no lugar santo. Ali tinha um altar dos pães que representava a palavra de Deus, né, que estava constantemente diante da entrada dos santos. Ali tinha o altar do incenso, que, como eu já falei, é símbolo da oração dos santos, o altar da oração, né? Ali tinha também um candelabro, que é símbolo da igreja, cujo fogo iria arder constantemente diante dele, ali nunca se apagará, né? Nós precisamos ter aquela luz vibrando sobre as nossas vidas. Assim como ali representa Cristo, que é a luz do mundo, Cristo que é o nosso intercessor, que intercede por nós junto ao Pai, Cristo que é o pão da vida, nós vamos ver também que esses altares e que o próprio tabernáculo não é somente um símbolo de Cristo, mas ele é também um símbolo das nossas vidas. Tanto Pedro quanto Paulo vão falar que nós, que enquanto estamos neste tabernáculo, devemos ver como é que nós vamos andar, né? Então nós vamos entender também que nós estamos aqui, como já falei, peregrinos e forasteiros de passagem, e o tabernáculo era um lugar momentâneo de adoração. Assim como nós, Paulo dizendo aos Coríntios, somos templo do Espírito Santo, nós precisamos entender que no tabernáculo nossas vidas tem que estar sendo sacrificada como era aquele animal. Nós precisamos morrer para que Cristo venha viver em nossas vidas. Nós precisamos morrer para que a vontade de Deus venha viver, para que nós desfrutemos da vida, novidade de vida e vida com abundância que só Jesus tem para nos dar. Nós precisamos morrer, nós precisamos colocar a nossa vida naquele altar, nós precisamos colocar a nossa vida na cruz do Calvário e depois entrarmos no lugar santo. Ali devemos ter o nosso altar de comunhão com a palavra, o nosso altar de comunhão na oração, o incenso que sobe diante de Deus e o nosso altar que nos lembra que não tem como esconder uma cidade iluminada, né? Assim como não tem como esconder uma candeia, ela não pode ficar debaixo da cama, ela tem que ser colocada no veladouro. Assim somos eu e você, meu amado irmão, minha irmã, a igreja do Senhor neste tempo que está despertando em meio a um momento de crise. Ela vai restaurar o altar da oração, o altar da palavra, para que ela continue com fogo ardendo constantemente sobre esse altar, sobre aquele candelabro que é símbolo da igreja e possa iluminar. Sim, nós somos como luz no meio dessa geração em trevas. Seja luz você também, seja sal você também. Glórias a Deus. O altar era o ponto central do culto. Cristo, ele é o centro da nossa comunhão. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo diz
as Escrituras Sagradas? Sim, porque nada me propus saber entre vós a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Paulo chega com toda a sabedoria, ele era cidadão de Tarsis. Tarsis era uma cidade do Império Romano e dizem alguns historiadores que em Tarsis tinha uma maior escola de filosofia grega, sendo Paulo um estudioso da cultura judaica, crescendo aos pés de Gamaliel. Paulo tinha então todo o conhecimento da cultura grega, todo o conhecimento da cultura romana e todo o conhecimento da cultura judaica, e ainda assim ele chega aos gregos em Corinto, não pregando sabedoria mundana, sabedoria humana, mas pregando a Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Ainda está escrito lá, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. 1 Pedro 3,18. Ainda em Gálatas, capítulo de número 2, versículo de número 20, ele vai dizer: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, porque todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Romanos 3, 23 até o 25, a Bíblia está relatando aqui para nós, e o comentarista na revista também vai deixar claro que aquele que nos ajuda a restaurar o nosso altar diante de Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu para nos salvar, que morreu para nos purificar, que morreu para ser propiciação por nós, que sendo mortificado na carne foi vivificado no Espírito. Nós temos comunhão com Deus por intermédio de Cristo Jesus. É na cruz que nós voltamos a ter comunhão. O altar do holocausto, Jesus se entregou por completo. É dito que ele derramou até a sua última gota de sangue, a ponto de sair água, e isso é extraordinário. É como se ele queimasse completamente como um holocausto entregue a Deus pela salvação de toda a humanidade. Eu não sei qual é a sua condição, mas eu sei que esse ato abraça a sua vida, e eu não sei que tipo de vida você tem levado. Talvez ninguém nunca tenha falado para você que te ama, mas eu quero te lembrar no dia de hoje que Jesus Cristo te ama. Ele morreu para te salvar. Sim, Deus te ama muitíssimo, e ele deu o que ele tinha de melhor para salvar a tua vida. Não esqueça isso, apegue-se a isso, firme-se isso. Lembre-se que agora você é purificado pelo sangue de Jesus, e ali o seu altar pode ser reedificado de modo a você ter comunhão novamente com Deus. Tem mais textos para validar isso? Claro, vamos acompanhar, leia aqui comigo. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Assim como Paulo está escrevendo em Romanos capítulo de número 5, ele escreve também em Colossenses, dizendo que nós éramos inimigos, mas que em Cristo nós fomos reconciliados. E isso é maravilhoso, porque você era inimigo de Deus, veja que coisa, e agora nós podemos ser chamados amigos de Deus, e isso é lindo. Ele não é somente o nosso Senhor, ele não é somente o nosso Salvador, ele é aquele que também nos ama, nos chama de amigo dele, e também de filho, né, a qual você pode chegar e falar: Abba, pai, papaizinho, e se aconchegar no colinho dele e ouvir as batidas do coração do Senhor, como João ouvia de Cristo. Eu quero dizer não que você vai ouvir as batidas do coração de Deus, mas simbolicamente de você entendendo que o amor de Deus pulsa por você, que faz questão que você esteja no
no colinho dele, que ele preserva você como a menina dos olhos, como um filho amado, um filho pequeno, que cuida e zela para promover o crescimento e a edificação nas coisas saudáveis, daquilo que é para a glória do nome dele. Sim, isto é Deus, estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Paulo está pregando a reconciliação. Ainda Hebreus 9,14 diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado, a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, ou seja, as velhas práticas, para nós servirmos ao Deus vivo. Sim, Ele pode purificar até a nossa consciência, até a nossa mente. Nós temos a mente de Cristo hoje, nós podemos agir de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como a prata e o ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. Pedro, em sua primeira carta, capítulo de número 1, os versículos 18 e 19. Aí nós vamos ver que assim como o tabernáculo era um símbolo de Cristo, mas também um símbolo nosso, um símbolo da igreja do Senhor, assim como aquele sacrifício era um símbolo de Cristo que se sacrificou por nós, nós a cada dia precisamos nos entregar, morrer para que Cristo viva em nós. Aqui nós temos na figura de Zorobabel, que é o governador, e de Jesua, o sacerdote, chamado em Ageu de Josué, né? Assim como Josué construiu um altar quando entrou na terra prometida, aqueles que voltaram do cativeiro fizeram a mesma forma, com pedras brutas que não tinham sido tocadas por ferramentas de ferro, ofertas queimadas de manhã e de tarde, chamadas de tamid, eram sacrifícios fundamentais que o cordeiro era queimado inteiramente. As ofertas queimadas faziam parte da consagração do povo. Então nós vamos ver que esse povo que volta agora, na primeira tentativa de reconstruir, né, porque conforme diz o texto de Ageu 2, que aconteceu aproximadamente 20 anos depois, né, nós vamos ver que o fato ali da reconstrução de fato, onde Ageu e Zacarias profetizaram para estimular, dar ânimo a Zorobabel, ali a reconstruir, aconteceu de fato 20 anos depois, né, e depois o capítulo de número 4 vai falar da oposição dos inimigos, mas esse povo que estava ali, tanto Josué, quanto o Josué ou Jesua, né, quanto o Zorobabel, o Zerubabel, né, está relacionado a semeado na Babilônia. Esse povo que, conforme Jeremias profetizou, foi levado à Babilônia, lá cresceu, desenvolveu, construiu casas, conforme ele mesmo da parte do Senhor orientou, também de Babilônia voltaria, mas lá em Babilônia, Deus semeou no coração do povo o desejo de vivenciar a promessa de que ele iria trazer de novo o povo para a terra de Israel. Então, mesmo independente da circunstância que você esteja vivendo, a dificuldade, a aflição, às vezes você está passando por um cativeiro que nem era para você estar passando, mas talvez está passando por conta de outras pessoas, por conta de uma geração passada, por conta de uma provação, por conta de Deus querer glorificar o nome dele numa situação como foi com Ananias, Azarias e Misael, ou chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel, né? Assim nós vamos ver que Deus, no meio da angústia, da aflição, porque ele diz que tem um caminho no meio da tormenta, ele pode semear, como semeou em Babilônia. Assim era o significado de Zorobabel, mas ainda o Jesua, que lá tem vários nomes, é um nome muito comum em Israel, o Jesua ou Josué. Quem era Josué? Filho de Josadaque, sumo sacerdote, um sacerdote na época de Davi, um levita no reinado de Ezequias, o líder da casa levítica que retornou do cativeiro Babilônia, o pai de um construtor do muro de Jerusalém, uma cidade ao sul de Judá, também o próprio nome de Josué, que tem o livro com o seu nome, né? Mas eu acho interessante que a variação ali, Yeshua, que alguns acreditam ser o nome de Cristo, está relacionada à salvação, libertação, bem-estar, prosperidade, libertação, salvação por conta de Deus, por Deus, vitória
vitória. Sim, esses aqui são aqueles que nós, mesmo no mundo, são símbolos de Cristo. Nós, na Babilônia, o Senhor nos semeou, assim pela palavra de Deus, para poder nos dar salvação, para poder nos dar vitória, para poder nos dar prosperidade, para poder nos dar bem-estar, para poder nos dar libertação. São símbolos de Cristo. Os nomes de Zorobabel e de Jesua, né? Então nós vamos ver que esses sacerdotes agora, eles começaram a adorar, depois que os edificadores lançaram os alicerces, eles começaram a adorar e se apresentaram aparamentados, ou seja, tem que estar do jeito certo, meu amigo. Goste ou não goste, vai diante de um juiz de bermuda para ver. Não entra, vai fazer uma operação enquanto médico de chinelo, não pode. Nós precisamos entender que tem questões que são questões éticas. Eu sei que nós não devemos generalizar, mas existe um padrão para as coisas, né? Os sacerdotes estavam paramentados. Talvez até esse altar precise ser reedificado, né? Talvez a gente tenha que falar, meu Deus, que coisa. Será que nós temos que falar até mesmo como as pessoas têm que se vestir? Será que se perderam tantos os valores assim? Será que a modéstia, que ainda é um texto que está na Bíblia Sagrada, o pudor ainda precisa ser lembrado? Não deveria, mas nós lembramos. Sim, eles estavam paramentados com trombetas, os levitas, os filhos de Asaf, com saltérios ou símbolos, né? E eles estavam ali adorando. E quem eram os filhos de Asaf? Quem era Asaf? Asaf foi um dos escritores dos Salmos, né? Salmo 50, Salmo 73, até o 83. Ele era músico de Davi, era profeta. Nossa, eu acho interessante, porque no Salmo de número 73, Asaf, vendo a prosperidade dos ímpios, a Bíblia diz que os seus pés quase se escorregaram, mas então ele, entrando na casa do Senhor, lembrou do fim deles e viu que o Senhor o firmava os seus pés sobre a rocha e que tinha uma promessa de vida eterna para ele. Até Asaf, ele teve que restaurar o altar da esperança em sua vida, lembrando que não vale a pena ter inveja dos ímpios pelas conquistas deles nessa vida de agora, porque na verdade essa vida ela é passageira. Sim, Asaf, da ordem de Davi, quando trouxe a arca de Deus para Jerusalém, o relato de Esdras 3:10 era que os levitas deveriam estar dando graças e louvando enquanto os sacerdotes tocavam a trombeta e Asaf símbolos. Nós restauramos o altar, precisamos continuar adorando o Senhor e tocando a trombeta, anunciando que o mesmo Deus vivo de ontem, Ele é hoje para todo sempre, de eternidade a eternidade. Ele veio, Ele vive e Ele voltará. Ele cura, Ele liberta, Ele transforma, Ele batiza com o Espírito Santo e Ele nos levará para o céu. Toquemos a trombeta. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo de número 3 que o atalaia, ele tinha a responsabilidade, por estar num lugar privilegiado, de vendo o mal tocar a trombeta e anunciar o mal àquele companheiro que estava na situação ruim. Se ele não anunciasse, o sangue daquele homem seria sobre a vida dele. Se ele falasse e aquele homem não desse atenção, problema daquele que não quis ouvir. Agora, se ele aceitasse e mudasse, meu amigo, era festa. Sim, porque a própria Bíblia diz que é a festa no céu quando um pecador se arrepende. Continuemos a tocar a trombeta. E o que eles estavam cantando? Lembra do começo? Que eu te convidei a adorar comigo? Se dê mais um minutinho aí, nós já estamos caminhando para o final. Feche os teus olhos mais uma vez e fale a mesma coisa que os filhos de Asaf adoraram quando reedificaram o altar. O Senhor é bom e o seu amor dura para todo sempre. É uma variação de o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós precisamos lembrar que o Senhor é bom e o seu amor dura para todo sempre. É por isso que o próprio Paulo está falando, não apagueis o Espírito, porque o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso amigo, ele é o Consolador. Jesus
Jesus falou, ele vos enviará o outro Consolador para que fique convosco sempre, o Espírito da verdade que o mundo não conhece, não pode receber, porque nem o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sim, é o Espírito Santo que nos convence. Fala, Diego, você está vacilando. Diego, lembra que Jesus já te justificou. Diego, lembra que um dia vai vir um juízo, né? E você precisa estar do lado certo, do lado de Deus, do lado da palavra de Deus, do lado do Espírito de Deus, porque a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo ele não coabita com o pecado, e é ele que nos lembra da obra que Cristo fez, e é isso que nos ajuda a manter o nosso altar restaurado, porque Cristo, a nossa reconciliação, ele nos purifica e nos santifica, e agora, em Cristo, nós buscamos, através da Bíblia, da oração e do jejum, manter o nosso altar de pé, e o Espírito Santo que nos ajuda. Ser fervoroso está relacionado a acreditar na ação do Espírito Santo. Sim, nós não podemos nada sem o Espírito Santo. Nós não podemos nada sem a ajuda do Espírito Santo. Nós não podemos ir a lugar nenhum sem a permissão do Espírito Santo. É Ele que faz em nós tanto querer quanto operar. É o Espírito Santo de Deus que, para a glória de Cristo, que para a glória de Deus, está trabalhando em nosso meio, nos avivando, nos mantendo fervoroso, acesa a chama no nosso altar. Ele que nos santifica, ele que mantém o nosso altar íntegro, ele que lança a lenha e bota fogo no altar, ele que ajuda a queimar o nosso velho eu, a nossa velha natureza, queimar o animal por completo, o holocausto para Deus, ele que nos ajuda a cumprir o propósito. Que propósito, Diego? A queima do animal era uma forma de adorar e agradar a Deus. Quando nós vivemos uma vida que está de acordo, o nosso altar restaurado, em brasas, a gente morrendo para nós mesmos, nós morrendo para nós mesmos, assim nós vivemos o propósito de Deus e o nome do Senhor é glorificado. Quem é que faz isso? O Espírito Santo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de ser iluminados por quem? Pelo Espírito Santo, suportastes grande combate e aflição. Então, quem está com o altar edificado, iluminado pelo Espírito Santo, lembra das coisas passadas. A pandemia, a crise, a reclusão, as dificuldades, sim, são momentos de angústia para toda a humanidade, mas não são, com certeza, as primeiras dificuldades que você passou. Traz à memória aí aquilo que com Deus você já venceu, e eu creio que Ele vai te ajudar a vencer mais essa, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito da sabedoria e de revelação. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus falou que não era homem que tinha revelado, mas o próprio Espírito, o próprio Deus que havia revelado aquilo para Pedro quando ele perguntou, quem dizem os homens que eu sou? Né? Ali em Mateus 16, versículo de número 16 e 17. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava? No caminho de Emaús, Jesus se apresentou a 2 dos discípulos e eles não perceberam, era o Espírito Santo que estava tocando em seus corações para que eles se sensibilizassem para ouvir a voz de Deus através de Cristo que se manifestava para eles. Que assim aconteça comigo e contigo, que o ardor do Espírito Santo possa nos sensibilizar e nós possamos estar atentos à voz do nosso Senhor Jesus, que fala conosco constantemente. E quando Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Tetelestai, está consumado. Não é um grito de derrota, não é um grito de derrota, não. Alguns acreditam que como esse herói veio a morrer, eu já falei isso em outra aula, eu te convido a ver as aulas da escola bíblica passada, mas vale a pena a gente voltar. Tetelestai era um convite que um homem tinha para ir para a guerra, ele era um comandante e ele aceitava ir ou não ir. Ele podia ganhar ou perder. Ele tinha que subjugar o inimigo, levantando assim o seu exército, vencer o inimigo, subir no alto monte
e colocar ali uma bandeira e dizer: está consumado, eu venci, entrego para você, administre, daqui a pouco eu volto para buscar. Assim foi Jesus, ele escolheu vir, ele renunciou-se a si mesmo, fez homem, foi obediente até a morte e morte de cruz, ele esvaziou-se. Sim, ele levantou a sua igreja, ele sabia que ele podia perder ou ganhar. Na verdade, ele enquanto homem perdeu. Sim, ele morreu, mas assim, enquanto filho de Deus, ele pode nos restaurar. Ele morreu, mas morreu sem pecado. Sim, o nosso Senhor Jesus perdeu para que nós pudéssemos ganhar. Sim, ele levantou a igreja, subiu no Gólgota, no alto monte, cravou uma bandeira. Cantares capítulo de número 2 diz: sobre mim está o estandarte do amor. Ainda lá no Pentateuco está escrito: o Senhor é a nossa bandeira, Jeová Nissi. E ele disse: eu venci o pecado, venci o mundo, venci a carne, venci o diabo, e entrego a vida nas tuas mãos, e daqui a pouco eu volto para te buscar e te levar para a eternidade comigo. O Senhor Jesus venceu, e por conta dessa vitória que o Espírito Santo o ajudou a vencer, é que nós podemos ter vida e vida com abundância. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Sim, Jesus venceu os principados e potestades, ou seja, as obras malignas estão sujeitas a ele agora. Ele venceu, porque Jesus, a Bíblia diz que veio para desfazer as obras do maligno. Há poder no nome de Jesus para cadeias quebrar. Ele quebra mesmo toda corrente. Se você está aprisionado em algo que te impede de restaurar, algo que te impede de colocar a tua vida sobre o altar, eu creio e que o Senhor Jesus, pelo poder que há em seu nome e em seu sangue, possa quebrar toda corrente, quebrar toda cadeia, quebrar toda maldição, quebrar toda culpa que ainda possa estar te aprisionando, porque ele fez uma grande obra na cruz do Calvário para te santificar, para te salvar, porque ele te ama. Glórias a Deus. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. É o Espírito Santo que intercede por nós quando nós não sabemos como havemos de pedir, sem como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo escreveu em Romanos 8, 26, mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo número 2, o Espírito Santo de Deus está fazendo essa obra em nós. Foi o Espírito Santo que ajudou Jesus a cumprir o propósito dele enquanto homem, né? Lucas mostra Jesus enquanto homem, e enquanto homem ele foi ajudado pelo Espírito Santo de Deus, e agora nós somos ajudados pelo Espírito Santo de Deus, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João, capítulo número 5. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado. Jesus Cristo, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios, capítulo número 5. Ele verá o fruto do seu trabalho. Ainda em Isaías, capítulo número 53, nós vamos ver o profeta falando que ele ficará satisfeito com o seu conhecimento, o conhecimento do meu servo justo, justificará a muito, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olha que coisa maravilhosa. Ainda Gálatas 2 vai dizer: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Lembra do altar? Lembra das pedras? Então, pedras brutas é somente a obra de Cristo. Nenhuma de nossas obras para tentar refinar essas pedras faria com que elas se encaixassem perfeitamente. É somente a obra de Cristo, e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado todo aquele que crê. Atos 13, 39. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Quem? Abraão, lá Romanos capítulo número 4, Paulo está dizendo, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós. A quem será tomado em conta? Os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Sim, meus amados, graças a Deus
que nós temos a vitória em Cristo Jesus, o Senhor Jesus que nos amou, Ele nos dá a vitória. Graças a Deus que em Cristo o Senhor nosso Deus sempre nos faz triunfar e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Nós temos o bom cheiro de Cristo, a graça e o conhecimento que o Espírito Santo faz manifestar por intermédio de Cristo, mostra as grandezas do reino de Deus entre os homens, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Portanto, nós que agora entendemos que precisamos reedificar um altar como Esdras reedificou, como o Josué e o Zorobabel também vieram a reedificar, como o altar precisa ser o centro da nossa vida, nós precisamos, antes de qualquer coisa, reedificar o nosso altar, como nós precisamos morrer para nós mesmos, como nós entendemos que Cristo morreu para nos salvar, que o Espírito Santo nos ajuda, como ajudou Jesus, e Ele é que nos faz entender toda essa obra de salvação, nós precisamos valorizar tudo isso, né? Nós estamos numa época onde viver como cristão é muito difícil. A perseguição, é claro que ainda existe fisicamente, como em alguns países da África, da janela 10/40, ela acontece, mas não como era no tempo da igreja primitiva. Hoje a perseguição ela é moral, ela é suave, ela é sutil, ela está relacionada a um sincretismo religioso, a uma miscelânea, uma mistura de muitas ideologias, de muitas teologias. Eu sou teólogo, sou professor de teologia, mas nós temos que tomar cuidado com toda essa gama de informações que, em nome de Deus, algumas pessoas acreditam que seja o pensamento de Deus, mas que na verdade são distorções de pessoas que querem adorar somente ao seu próprio ventre e defender algumas de suas escolhas essas que estão relacionadas aos seus próprios pecados. Então nós temos que tomar cuidado com o avivamento que tira a oração da frente, com o avivamento que tira o Espírito Santo da frente, com o avivamento que tira a busca que o Espírito Santo pode nos ajudar para compreender a palavra, que tira a adoração e troca por show, que tira que faz abrir mão dos princípios, que faz você abrir mão dos valores. Nós não podemos abrir mão da santidade, né? Temos que ter muito cuidado com o avivamento, com o despertamento que busca somente técnicas e estratégias psicológicas, estratégias de marketing, de publicidade, de crescimento. O meio de comunicação é o canal para que a comunicação do céu, a palavra da verdade, a Bíblia Sagrada, que cura, liberta, transforma, restaura, santifica o homem, ela possa cumprir o seu propósito e chegar no coração daqueles que virão adorar a Deus em espírito e em verdade, com um altar reedificado, né? Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa cidade não está aqui, ela está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo está escrevendo a cidade de Filipos, que era uma cidade, lá em Filipenses 3, 17 até o 20, ele está escrevendo para aquela cidade que era uma cidade do Império Romano, que tinha um status do Império Romano. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Assim nós possamos entender, como Colossenses 2:23, quais tem na verdade alguma aparência. Nós precisamos tomar cuidado com pessoas e com movimentos e com avivamentos que na verdade não buscam a edificação do altar, a edificação da família, a edificação das vidas na presença do Senhor, da igreja do Senhor como um corpo a qual Ele é a cabeça e que segue a vontade dEle. Sim, muitos desses na verdade têm até alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, aparência de humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negação o Senhor que os resgatou, negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina
perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, ou seja, as suas concupiscências, as suas cobiças, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Pedro escreveu, Paulo escreveu a Filipenses, a Colossenses, Pedro escreveu na sua segunda carta, capítulo de número 2, ainda Judas, o versículo 4 diz, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Muitos homens, muitas outras passagens, Jesus Cristo mesmo falou que nós estaríamos entre lobos, né? Ovelhas no meio de lobos. Nós devemos tomar cuidado para que nós não venhamos a ser levados por qualquer vento de doutrina. Nós devemos tomar cuidado. O povo mais antigo, quando viu a construção daquele templo, lá no versículo de número 12, como nós lemos na leitura bíblica em classe, os mais velhos choravam e os mais novos festejavam. O barulho era tão intenso que não dava para entender quem estava chorando e quem estava se alegrando. Nós devemos nos alegrar com Deus pelo que temos, saber o que nós estamos vivendo e assim glorificar ao Senhor pela oportunidade que nós estamos tendo de viver o que nós estamos vivendo neste momento agora, mas nós devemos também tomar muito cuidado e sempre buscar chorar aos pés do Senhor por aquilo que nós perdemos, reconhecendo os valores que tínhamos. Eu sei que o sistema não vai voltar como era há alguns anos atrás, mas eu sei que a doutrina não vai voltar a ser pregada e vivida como era há muito tempo atrás. Eu sei que muitos valores já se perderam e talvez eles não voltem na massa como nós gostaríamos, no meio do corpo geral, no meio da nave da igreja, que todos viessem a viver de acordo como viviam o povo da igreja do Senhor alguns anos atrás. Eu sei que talvez isso não se concretize no coletivo, mas eu sei que isso pode acontecer na minha vida. Eu sei que se você quiser reedificar o seu altar, Deus pode transformar a sua vida. Portanto, assim, Ele nos ajudará a vencer todas as dificuldades, inclusive a do engano, inclusive a da mentira, inclusive a do falso avivamento. Nós precisamos de santidade, nós precisamos de colocar a vida no altar, nós precisamos morrer para que Cristo venha viver em nós. E assim, indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Um dia nós iremos estar diante do nosso Deus. Portanto, prepara-te, a Israel, para encontrar com o teu Deus. É uma passagem para Israel, mas a igreja do Senhor também precisa constantemente estar analisando a sua própria vida, buscando restaurar o altar, para assim reconstruir o templo. Nós somos templo do Espírito Santo. Em tempos como esse, nós precisamos que o Senhor venha nos despertar, reconstruir o nosso altar, o altar da santidade, o altar da oração, o altar da palavra, o altar da comunhão, o altar da adoração, o altar da renúncia, altares e altares que você conhece, que precisa ser reedificado. Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa te ajudar, que na tua casa tenha sempre um altar de adoração ao nome do Senhor. Curta, compartilhe essa aula para que outros possam ser, talvez, confrontados, consolados, exortados, edificados pelo poder da palavra de Deus, e que em tudo Deus em Cristo te abençoe. Não esqueça de inscrever-se no nosso canal e também dar o seu glória a Deus lá nos comentários. Amém? Deus em Cristo te abençoe. Tenha um bom final de semana.